Pessoal, bom dia a todos, espero que vocês estejam bem. Essa é a última aula da segunda apostila do PET e a próxima aula só será lançada quando disponibilizarem a terceira apostila, que eu não sei quando vai ser, na verdade, né? Eu estou vendo que a maioria está fazendo as atividades no prazo, então eu vou devolvendo aí, assim que eu der uma olhada nas atividades de vocês. Eu já devo devolver para vocês a atividade da segunda semana do PET 2. Então é aquele esquema, você está lá com a nota 100 porque você tem 100% de presença daquela semana. Então eu só vou lançar outra aula quando lançarem a próxima apostila, que a gente não sabe quando vai ser. Então nas próximas semanas eu vou ficar para atendimento de vocês, para qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então vocês podem me mandar lá no Google Classroom as dúvidas que vocês têm e assim que eu ver já respondo, né? Já viram que às vezes as pessoas mandam perguntas na segunda, na quarta, né? Não tem problema. Assim que eu ver eu respondo para vocês. Só não fica mandando mensagem para mim domingo, né? Sábado, que aí não dá, né? Mas é isso aí. Então, boa aula e até a próxima. Pessoal, essa aula da semana 4 eu vou trabalhar de forma diferente. Estava dando uma olhada aqui no material de vocês e as atividades dessa semana são atividades mais voltadas à pesquisa, já que o tema principal ele já foi trabalhado nas aulas anteriores. Então aqui fala um pouco sobre os conceitos, né? Ele volta o conceito da Agenda 21, que foi aquela agenda criada durante a Rio 92, organizada pelas Nações Unidas, que trata sobre o meio ambiente e o principal foco da Agenda 21 é justamente a sustentabilidade. É algo que a gente já viu em algumas aulas anteriores. O conteúdo aqui do texto, da apostila, destaca também a agenda voltada para a proteção dos recursos hídricos, que foi o capítulo 18. Então, é meio que um texto mais jurídico, né? Fala também um pouco sobre a Política Nacional dos Recursos Hídricos do Brasil, que foi criado a partir desse capítulo 18 da Agenda 21. Então, são termos mais técnicos mesmo, falando aqui, na verdade, algo mais jurídico mesmo. É interessante que sempre coloca a fonte, então vocês podem utilizar essas fontes aqui para fazer a pesquisa, é claro. Não é uma pesquisa muito profunda, não, é algo bem simples. Fala um pouco também sobre os comitês de bacias hidrográficas que foram criados a partir da Política Nacional de Recursos Hídricos aqui no Brasil. Então, o que a gente viu na aula passada sobre bacias hidrográficas e regiões hidrográficas, cada uma das regiões hidrográficas ela tem um comitê de gestão dessas bacias. E o que faz parte desse comitê é justamente representantes de cada um dos municípios que pertencem a essas bacias, tá? Então vamos às atividades. Tem um vídeo também que fala sobre esses comitês, tá? Duração de 4 minutos. Aconselho que vocês vejam esse vídeo. Lembrando que essas atividades eu transpus também para o formulários do Google, então tá lá da mesma forma que as últimas 3 semanas. Vamos às questões. Então tem um pequeno texto aqui que volta a falar sobre a Agenda 21 e a questão 1 pergunta o seguinte: quais ações podem ser tomadas para garantir uma melhor gestão da água? Então são várias ações que a gente já comentou anteriormente, né? A questão da manutenção das nascentes e preservação das matas ciliares para manutenção do curso dos rios. Mas vocês podem voltar aqui também, vocês podem dar uma olhada na aula anterior, que eu falo, na verdade, se eu não me engano, foi a aula da semana 2, eu falo sobre recursos hídricos, semana 1, semana 2 desse PET 2, tá? Ou então você pode dar uma olhada no texto. No texto aqui mesmo ele já te dá uma ideia de ações que poderão ser feitas para justamente preservar as bacias hidrográficas, né? Para uma melhor gestão da água, na verdade, né? Seria uma gestão aí da bacia hidrográfica. 2. Considerando o município do qual você vive, como você avalia a implementação dos princípios da Agenda 21? Cite exemplos. Lembrando que o princípio da Agenda 21, eu vou resumir aqui, seria justamente a sustentabilidade. E a gestão da água aqui em Uberlândia é feita pelo Departamento Municipal de Água e Esgoto, DEMAI. Então, aconselho que vocês entrem lá no site do DEMAI para ver os programas existentes para
o manejo da principal bacia aqui do município, que é a bacia do Rio Berabinha. Lembrando o seguinte, o Rio Berabinha é um rio que deságua no Rio Araguari, e o Rio Araguari vai desaguar lá no Rio Paranaíba. Então, no geral, nós fazemos parte do comitê da bacia do Rio Paranaíba, tá? Nós estamos na região do Paranaíba aqui. Então, dá uma olhada lá no site do DEMAI para poder responder essa 2 aqui. Lembrando que é interessante você colocar uns exemplos, né, de ações do DEMAI e dar a sua opinião. 3. Os comitês de bacias hidrográficas foram criados para gerir o uso da água em diferentes escalas, local, regional e nacional. Letra A. Como são organizados os comitês de bacia? Aconselho que vocês entrem lá no site da Agência Nacional de Águas. Estava até dando uma olhada aqui, ó, Agência Nacional de Águas. E aqui fala um pouco sobre como é organizado esses comitês de bacias hidrográficas. Outro site que é interessante é esse aqui, ó. É imprescindível que vocês entrem, que é o do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Paranaíba, do qual nós fazemos parte. Então aqui, se vocês forem na aba, fala um pouco sobre esse comitê, como é que ele funciona, fala sobre o que é, né, esse comitê, quais são os objetivos dele, né? E tem várias informações aqui, esse site está realmente bem completo, tem as principais características também da bacia do Rio Paranaíba. Então, assim, tudo que for pesquisar sobre a nossa região hidrográfica, vocês podem ver nesse site aqui. Tá aqui, cbhparanaíba.org.br, ou então é só você digitar Comitê Rio Paranaíba lá no Google que vai aparecer o link desse site. Existe comitê de bacia no seu município? Sim, acabei de mostrar, né, para vocês qual que é, como ele atua. Então vocês dão uma olhada lá no site para vocês poderem responder essa questão. 4. Considere a letra da música de Sá Rodrigues e Guarabira, chama Sobradinho. Aí tem a letra aqui, eu não vou cantar, né, porque ia ficar ridículo. Com base no texto e na literatura sobre o assunto, de qual bacia fala a música, tá bem óbvio que o próprio nome do rio aparece na música. Quais são os principais problemas com relação a essa região hidrográfica? Eu falei um pouco sobre essa região hidrográfica na aula anterior, sobre bacias hidrográficas, claro, né? Mas quando você trata desse rio, a gente nunca deixa de pensar, não tem como não deixar de pensar na região desse rio. Vou dar a dica aqui no sertão, digamos assim. Então os problemas, né, ele está muito relacionado aos problemas do sertão também. Quais são os maiores benefícios trazidos? Quais são os maiores benefícios trazidos por esse rio, nesse caso, né? Então, assim, os benefícios desse rio são vários, né? Lembre-se, além do abastecimento, tem a questão do uso das águas desse rio para a agropecuária e também para o transporte, que é muito importante. A questão 5 é uma questão pessoal. Crie um slogan, que é uma frase de efeito, para uma campanha publicitária que tem como intenção o consumo consciente da água. Se você tiver acesso às redes sociais, partilhe seu slogan com o hashtag Água e Vida. Não é obrigatório fazer essa parte de compartilhar, é só se vocês quiserem, mas eu quero que vocês utilizem a imaginação de vocês para criar um slogan, uma frase de efeito para uma campanha publicitária. Então vocês viram que as atividades dessa semana que encerra o PET 2 é praticamente um resumo da apostila. Né? Agora que vocês já sabem alguns conceitos, uma parte teórica, a ideia é que vocês façam uma pesquisa, digamos, para a região nossa, né, nesse caso. Eu não sei quando vai ser lançado o PET 3, então essa é a última aula por enquanto, até serem lançados as atividades do PET 3, se é que vai acontecer, mas creio eu que sim. Tá? Qualquer dúvida podem me perguntar aqui no Google Sala de Aula. Tá? Então é isso aí, bom trabalho e até a próxima aula.